Vamos falar de usinas de biometano, ideal para investidores que estão buscando projetos aí de investimentos a partir de 10 milhões de dólares, que pode ser feito em qualquer lugar do mundo, que tem uma taxa interna de retorno aí em torno de 30%, às vezes até mais, dependendo da estruturação do negócio, e que seja um setor estratégico. É o setor de energia, você vai gerar energia diferente da energia solar e energia eólica, uma energia de geração constante, controlada, que pode ser gerada tanto a partir de resíduos quanto a partir de plantas energéticas, altamente escalável e replicável também. Uma tecnologia também já dominada, não tem nada de riscos e nem nada que é meio aventureiro, claro, se trabalhar da maneira correta, com os substratos corretos também, tá? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês para mostrar já o que que é uma usina de biometano, para que você possa colocar essa imagem na sua cabeça. Você tem aqui fermentadores, aqui vai ocorrer o processo de geração de biogás, aí depois você tem equipamentos que vão lhe ajudar ali na purificação do biometano, separando basicamente aí o gás carbônico do metano, e aí tendo 2 produtos para comercialização. Essa foto aqui, essa imagem é uma imagem feita por IA, só para representar, nesse caso aqui, a produção do biogás está sendo feita com plantas energéticas, mas como eu falei para vocês, também é possível gerar com, resíduos orgânicos. Uma outra foto, essa aqui já é uma foto real, de uma usina de biometano na Alemanha, no norte da Alemanha. Aqui tem a geração de energia elétrica e também tem a geração de biometano, da purificação de biometano, liquefação do biometano, assim como também do gás carbônico. Essa planta aqui, ela tem uma capacidade muito grande de geração de energia e produção de CO2. Certo? Então, voltando um pouco para cá, gente, eu quero falar, se você está buscando o empreendimento, que eu acho que assim, extremamente estratégico pelo seguinte: imagina uma ilha, né, vamos falar de Fernando de Noronha, Ilha do Marajó. Nessas ilhas, normalmente, Ilha de Cabo Verde, né, nessas ilhas, geralmente é difícil a geração de energia elétrica. Muitas vezes essa geração funciona a partir de utilização de diesel, e é uma tecnologia ultrapassada. Além de ser ultrapassada, é contaminante, poluente, né, virou vilão aí do mundo, né, também é uma coisa que depende do petróleo, do preço do petróleo internacional. E em momentos como hoje, que a gente está vivendo aqui em 2026, agora abril de 2026, guerra no Irã, guerra contra a Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Israel contra o Irã. Então, afeta imensamente o preço do petróleo, e aí você tem ali as indústrias que dependem, por exemplo, de gás natural para continuar sua produção, seja uma fábrica de cimento, uma fábrica de uma indústria alimentícia, uma siderurgia, metalurgia, enfim, uma série de indústrias que precisam de energia térmica não tem acesso, ou então vê aí a sua produção sofrer uma oscilação de preço lá para cima. Ou seja, a produção de biometano ela é definitivamente estratégica. Sem falar que o Brasil agora reúne condições excepcionais de investimento com a Lei de Combustível do Futuro, diversos incentivos na área de créditos de produção, crédito de carbono, crédito de energia renovável, dos mais diversos tipos de crédito que incrementam o seu faturamento mensal e fazem desse tipo de projeto, com certeza, algo muito atrativo. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui para vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Gleison Bezerra Machado, eu sou CEO aqui da Virapuru e nós estruturamos projetos na área de resíduos. Trabalhamos com a industrialização do setor de resíduos, então estruturamos projetos de biometano, de biogás para tratamento de resíduos sólidos orgânicos urbanos, usinas de biogás para o agronegócio, para integralização do agronegócio, mas também usinas de reciclagem, usinas de tratamento de resíduos perigosos, usinas de triagem, enfim, tudo que tem a ver com processamento de resíduos e, claro, a expansão aí da parte de biogás, que biogás nem sempre trabalha também com resíduos, mas nem sempre, não depende somente de resíduos. Mas também é uma área que a gente domina. Então, se você tem interesse em estruturar algum projeto como esse, escreva um e-mail aqui para comercial@virapuru.com, explicando um pouco onde é que você pretende implementar esse projeto.
né, o que que lhe motiva, quais as situações, o cenário, mais ou menos o cenário atual para investimento. E aí a gente marca um meet e conversa um pouco sobre isso, de como a gente poderia, estruturar esse projeto. Tá, na minha formação, eu sou diploma em engenheiro für Verfahrenstechnik, que é alguma coisa aí com engenharia química, mestrado em engenharia química, pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, na Alemanha, onde eu me formei, trabalhei e vivi na Alemanha por mais de 20 anos e hoje eu estou no Brasil, porque esse mercado de estruturação de usinas no Brasil com certeza é mais forte do que na Alemanha. A Alemanha tem a tecnologia, todo o know-how, mas o mercado já está, digamos assim, mais escasso. Trabalhei na Alemanha como instrutor técnico na área de energia nuclear, na maior empresa do mundo de construção de usinas nucleares, na época era a Siemens KWU, e agora depois se tornou ali a Areva Nuclear Power, e enfim, na área nuclear eu gosto muito de tecnologia, então essa área de resíduos para mim é bem tranquila, já que eu já trabalhei com energia nuclear e enfim. Me especializei em estruturação de negócios sustentáveis, porque eu vi, gente, que às vezes o principal problema não é a falta ou a novas tecnologias, mas sim a estruturação inteligente do negócio, sabendo escolher a tecnologia adequada para aquele momento do projeto, para que a gente possa estruturar e permitir que o projeto possa crescer gradativamente conforme o cenário onde ele vai ser estruturado. Por isso, me especializei nessa estruturação, nessa engenharia de negócios e hoje a gente está trabalhando com usina de triagem, biogás, compostagem, reciclagem, aterro sanitário e tudo que tem a ver com industrialização do setor de resíduos sólidos. Dito isso, vamos para o nosso modelo de negócio de usinas de biometano. O que que a gente tem aqui? A gente tem Eu gosto de fazer aquele sistema de, black box que a gente fala muito na Alemanha, que é o seguinte: você tem uma caixa preta no centro e você tem entrada e saída. Pronto, simplifica o projeto. E aí, dentro dessa caixa preta, a gente pode pensar, a caixa preta nossa é a produção contínua de biometano. Aqui tem uma imagem aqui da tecnologia, usina de biogás com a planta de biometano, certo? Mas isso aqui é a transformação. Pensando um pouco, existe um processo de transformação e o que que é a entrada? A entrada, ela é diversificada de biomassa. Que tipo de biomassa nós estamos falando? Nós estamos falando de 2 grupos principais: resíduos orgânicos e plantas energéticas. Dos resíduos orgânicos, a gente aí todo mundo pensa logo em resíduo orgânico doméstico. Esse é um dos piores para a geração de biometano. Então, é importante que você receba uma taxa de destinação muito boa para compensar trabalhar com esse tipo de material. O mais adequado, o mais interessante, são resíduos da pecuária no geral, orgânicos da pecuária, dejetos de animais. Nós também resíduos da agroindústria, casca de arroz, quando vai fazer aquela produção de arroz, resíduos de cervejaria, resíduos de matadouro, de frigorífico, entende? Então, todo resíduo orgânico. E por que industrial é mais interessante do que doméstico? Porque o doméstico normalmente vem contaminado com plástico, com embalagem, com Tetra Pak, com um monte de coisa que não interessa. Já o orgânico industrial não, ele vem normalmente puro. É um resíduo, mas ele vem puro. Se é um frigorífico, então eu vou ter lá dejeto, conteúdo estomacal de animais, certo? Então eu vou ter lá, eventualmente, dependendo do tipo de frigorífico também, né? Frigorífico, matadouro, abatedouro. Aí você tem lá aquele resíduo. Então a gente consegue dimensionar uma usina que vai processar aquele tipo de material. E esse dimensionamento é específico em função do material. Do outro lado, a gente tem as plantas energéticas. As plantas energéticas podem ser capim, silagem de milho, sorgo, uma série de produtos agrícolas que podem ser processados. Pode ser a planta, por exemplo, muita gente pergunta assim: ah, no caso do milho, tem que ser o grão ou pode ser somente a outra parte sem ser o grão? Pode ser tudo, pode ser só o grão e pode ser a outra parte. Então, você tem uma flexibilidade muito grande. Diversas indústrias que já produzem etanol, por exemplo, milho, produzem também uma quantidade muito grande de resíduos que poderia ser aproveitado para a geração de biogás. Nós vamos ver aqui um exemplo de um investimento da empresa Raízen no setor de cana-de-açúcar, que aproveita ali a vinhaça dela para a produção de biogás também, um investimento relativamente grande,
certo? Enfim, tem uma série de possibilidades. E o dimensionamento dessa planta aqui, ela funciona em função dessa combinação. Então a gente pega as amostras, faz uma homogeneização dessa amostra e ali calcula o potencial de geração de biogás, tanto calcula, cientificamente, como leva para laboratório para sistematizar como é que esse processo da digestão vai ser automatizado para dar tranquilidade aqui dentro do nosso processo de biometanização. Na biometanização, a depender da tecnologia utilizada para a geração do biometano, a gente tem também a geração de outro produto de mercado, que é o gás carbônico, que não deve ser subestimado. Ele também produz uma excelente receita complementar aqui em uma usina de biometano. Ou seja, você tem aqui do outro lado múltiplas receitas: os gases, biometano, CO2, mas também os créditos de carbono, se estiver trabalhando com resíduo, a taxa de destinação de resíduo e outras formas. No decorrer aqui da nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês. O importante é que você entenda que a gente tem aqui uma estrutura que ela é totalmente escalável. Você pode começar com uma planta, sei lá, que vai produzir ali 5.000 metros cúbicos de biometano por dia e expandir ela depois, no segundo ano, mais 5.000 metros cúbicos, depois mais 10.000, ou já começar com 50.000 metros cúbicos de biometano. Enfim, ela é escalável, reestruturável e readaptável, né, e muito bom para funcionar em regiões distantes. Como eu falei para vocês, é geração descentralizada. Se você hoje vê aí projetos que utilizam, por exemplo, gás natural, e você pensar, nossa, esse gás ele chega aqui através de grandes embarcações, ou então transporte de veículos, vai num transporte ali através das estradas, pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa. Em vez disso, você pode fazer, quando tem uma empresa que consome muita energia térmica, como por exemplo uma fábrica de cerâmica, é possível construir uma usina de biogás próximo dessa fábrica que vai gerar biometano para abastecer isso. Mas também é possível pensar, tem muitas aplicações, gente. É possível pensar em gerar biometano para abastecer postos de combustível veicular, e aí você ter uma frota de veículos movidas a biometano. Isso tanto pode ocorrer dentro de fazendas, dentro de estruturas agrícolas grandes, como também em cidades. A gente vê aí, por exemplo, na Áustria, tem algumas cidades, a Áustria e outros países, que eles transformam o resíduo orgânico municipal em biometano que alimenta a frota de ônibus, de transporte público daquela cidade. Então você vê que é um projeto que tem multifuncionalidades. A área de biogás fascina exatamente por isso, porque ele é altamente flexível. Ok? Voltando aqui então para a nossa apresentação, nós temos o Brasil hoje como sendo o maior mercado do mundo para projetos de biometano. É o maior potencial do mundo em fazer projetos de biometano. Tem aqui calculado previamente, né, um potencial de 85 bilhões de metros cúbicos que poderiam ser gerados, mas apenas menos de 2% disso é de fato explorado, tá? O crescimento, porém, está acelerado. O Brasil já compreendeu isso, que esse tem um grande potencial de mercado, mas ainda é muito pequeno. A gente vê aí investidores de fora do Brasil entrando no Brasil e procurando projetos de biometano. A gente tem leis de incentivo, tem uma grande transformação acontecendo. E cá para nós, gente, quando o Brasil conseguir produzir, sei lá, 30% do biometano que ele pode, aí sim a gente vai virar uma referência global em energia renovável. É muito forte o movimento que está acontecendo no Brasil, mais que Angola, países do continente africano, asiático, até mesmo da América do Sul, também tem esse potencial muito grande. Só que no Brasil a tendência é acelerar bastante. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, tá? A gente tem aqui uma demonstração mais ou menos de onde são os locais com maior potencial, e esse cálculo aqui ele foi feito, logicamente, levando em conta o grau de industrialização dessas regiões,
portanto, a quantidade de resíduo orgânico que essas regiões geram, mas se a gente pensar que é possível fazer projetos de usinas de biometano somente com plantas energéticas, então todo o mercado aqui tem potencial relativamente igual, ok? Contexto do mercado. O que a gente tem aí que incentiva o desenvolvimento desse mercado? Primeiro, a lei do combustível do futuro. Essa lei, gente, obriga, a partir desse ano de 2026, que toda empresa que trabalha com gás natural, transporte de gás natural, comercialização, injete por ano, começando agora em 2026, com 1% do que ela comercializa, na forma de biometano. Aí ano que vem vai para 2%, depois 3%, né, e aí vai crescendo, certo? E, quem produz biometano, você vai pensar assim: "Nossa, mas nem toda tubulação de biometano, de gás natural, é possível fazer uma usina, uma planta de biometano que precisa de alimentação ali, né, de substrato, não vai ser possível". Pois é, a lei do combustível do futuro, ela permite que essas empresas que comercializam, que caso não tenha nenhuma usina de biometano lá por perto, ela pode comprar crédito de biometano, e aí a coisa ganha um potencial, uma expansão muito grande. Ela vai comprar crédito de biometano de quem produz biometano. Então, mesmo que você tenha uma usina de biometano, sei lá, no Amazonas, você pode vender crédito de biometano para quem tem que tem essa demanda no Rio Grande do Sul. Entende? E aí a dinâmica do mercado, ela multiplica algumas vezes. É um processo extremamente interessante. Então a lei também estabelece essas metas obrigatórias, né, de aumento da integração. Lembrando que o Brasil tem, por exemplo, etanol na gasolina, então é muito comum no Brasil. E aí no gás natural, o que está tendo agora é a injeção de biometano no gás natural. E sinceramente, eu acho assim, tem um potencial, a lei obriga a partir de 1% em diante, a partir de 2026, mas eu acho que quando o pessoal da área de gás natural perceber que é muito mais seguro e estratégico produzir o seu próprio biometano do que comprar gás natural de fora, eu acho que a tendência é mudar isso drasticamente e ampliar a rede de gás natural, né, levando essa forma de energia para diversos locais e diversas indústrias no país, combatendo, por exemplo, o desmatamento, porque muito do desmatamento, você tem ali, o polo gesseiro lá de Pernambuco, uma área foi imensamente desmatado ali, foi retirado madeira para alimentar as indústrias de gesso daquela região. Então eu fico imaginando quando aquela região tiver toda ali com tubulação de gás natural e produzindo gesso com energia renovável a partir de resíduo orgânico, né, que vem para essas usinas de biogás e alimentam essa rede de tubulação que alimenta uma indústria, percebe? Então é uma coisa, assim, extraordinária para o meio ambiente, mas como investimento também, como negócio. O mercado, ou seja, a gente tem incentivos regulatórios e tem um mercado global que é crescente. Outro dia eu estava, trabalhando em um projeto, em Angola, né, que é justamente a gente previa. Angola tem um grande problema hoje, em 2026, de geração de energia elétrica, porque depende muito do diesel para a geração de energia. E aí, se você tem um processo como esse, você faz uma planta de usina de biometano, né, e com uma agricultura, você pode fazer um projeto de impacto social, fazendo com que sei lá, as cooperativas agrícolas produzam aquele substrato que vai gerar, vai para a usina de biogás, que compra tudo, certo? Produz o biometano, que fornece energia para as indústrias locais, faz o dinheiro, e aí o biofertilizante negocia novamente com a cooperativa agrícola e, enfim, tem diversas modelagens que viabilizam o projeto. Mas isso pensando somente do lado do investidor, mas agora pense do lado de transformação. O potencial de transformação desse tipo de projeto, de transformação regional, é muito grande. São projetos de interesse público, de interesse de governos locais, estaduais ou mesmo nacionais. Estratégia de governo, política de governo. Tem um potencial muito grande. Você pode fazer projetos pequenos para sua própria fazenda, para pegar aquele calor e utilizar na secagem de grãos, mas também pode fazer projetos de governo. Então, é lindo, gente. Eu sou fascinado por essa área.
Vamos entender, qual o problema hoje do mercado de biometano no Brasil e no mundo? Bom, a gente tem perda de valor energético, quando a gente pensa que tem muito desperdício de resíduos orgânicos, um passivo ambiental gigantesco, justamente esses resíduos orgânicos com geração de metano muito grande. Pense na geração, de feiras, dessa produção agrícola, mas também pense na pecuária ou na indústria, na agroindústria, que emite muito metano através justamente da geração de resíduo orgânico. Então a gente tem exposição também a preços internacionais por causa da dependência fóssil de derivados do petróleo. E claro, ineficiência econômica. Mesmo no Brasil, que tem geração, um altíssimo grau de geração de energia renovável, essa energia é gerada muitas vezes em hidrelétricas que estão muito distantes dos polos consumidores. 3.000 quilômetros, se você pegar uma usina hidrelétrica que está na Amazônia, até chegar na próxima cidade, 3.000 quilômetros. Muitas vezes perde até 30% da energia que foi gerada lá na fonte só com a necessidade de transporte até o polo consumidor. Então você tem uma ineficiência estrutural e, claro, perde muito aí dinheiro nesse transporte. A usina de biometano gera energia no local onde ela é necessária, evitando esse desperdício de dinheiro, de infraestrutura, enfim. Então você tem possibilidade de fazer isso. Um outro exemplo aqui, gente, eu vou falar de vez em quando da ilha do Marajó, aqui no Pará, porque é uma ilha grande e também que tem problema com energia elétrica, de baixa qualidade de energia elétrica, variação de tensão elétrica, queima de equipamentos, às vezes insuficiência de geração de energia, altos preços que são pagos, alguns locais eu escutei falar que também tem geração a diesel, enfim. Se a gente desenvolve aqui um programa empresarial, se os empresários da ilha se juntam com os políticos e faz um projeto de governo, é perfeitamente possível colocar usinas de biogás e biometano, na ilha do Marajó, assim como outra ilha, tá, gente? Cabo Verde também se aplica, né? Então, fazer essa estruturação, geração própria, autônoma de energia térmica e elétrica, que vai ajudar no desenvolvimento da ilha do Marajó, mas também vai fomentar o tratamento dos resíduos orgânicos de forma sustentável, o desenvolvimento da agricultura da região e o incentivo direto na industrialização do setor de reciclagem. Então, assim, qual o benefício disso? Dá para mensurar o tamanho disso? Pois é disso que a gente está falando. Bom, vamos lá. Voltando aqui à nossa apresentação, qual é a virada lógica que a gente tem que fazer na nossa mentalidade para realizar esse tipo de projeto? E aqui eu convoco os investidores revolucionários, os revolucionários que querem não somente ganhar dinheiro, que quem sabe já passaram dessa fase, mas que querem fazer projetos que têm um propósito, que têm um sentido, que vai mudar a vida das pessoas, que vai mudar a qualidade de vida, das pessoas de uma determinada região, o desenvolvimento, o futuro de crianças e, sabe, o futuro da ciência, enfim. É preciso pensar que o resíduo orgânico, ele pode virar um ativo, um combustível que devidamente processado pode se juntar com a produção de plantas energéticas e juntos produzir a quantidade de energia necessária com redução de risco, para que a gente tenha um novo cenário energético muito mais sustentável e muito mais integrado. É realmente, olha, sabe, resumindo, é o seguinte: é você compreender como a natureza funciona e trabalhar com as leis da natureza a seu favor, sem poluir, sem degradar, sem destruir e fazendo um projeto além de lucrativo, um projeto lindo, lindo, um projeto assim que, sabe, leva o nome de quem realizar. E digo mais, gente, com as tendências globais que a gente está vendo hoje, acelerados aí com esses processos de guerra, seja lá por qual motivo for, é uma tendência global. Isso um dia vai acontecer. Só resta saber de quem serão os nomes que estarão nos livros de história. Mas que vai acontecer, vai.
Voltando aqui, meus caros, vamos lá. Passando da virada da lógica, vamos pensar então na solução. O que que é a solução? Como nós falamos lá naquele slide, uma usina de biometanização que trabalha com diferentes tipos de resíduos orgânicos, plantas energéticas também das mais diversas, pode operar num modelo híbrido. Eu, particularmente, em cenários que são um pouco duvidosos, eu gosto de começar com uma estruturação de produção de substrato a partir de plantas energéticas, como capim-elefante, capim-açu, ou mesmo silagem de milho. Existem algumas diferenças na escolha. Essa escolha é estratégica. Aí eu vou ter uma segurança de substrato. Tendo segurança de substrato, eu coloco uma usina de biogás e biometano para funcionar. Um risco aí do projeto é você montar uma usina, por exemplo, só que dependa de resíduos orgânicos, e um dia o gerador desse resíduo orgânico falhar no fornecimento. E aí, vai fazer como? Então, eu sugiro sempre para os nossos clientes que é preciso construir uma segurança de fornecimento de substrato, de preferência aí com alguma produção de substrato própria, ou se certificar que na região existem ali cooperativas agrícolas que podem produzir isso para você. Aí faz isso em 2 etapas. Depois disso feito, aí sim pensa assim, no tratamento de resíduos orgânicos e aumenta muito a receita, a TIR vai lá para cima, fica extremamente atrativa. Não que a TIR feita com plantas energéticas seja ruim, ela é muito boa, mas dá para ficar ainda melhor quando você trabalha com resíduos. Ok, e aí tem um processo de biometanização que você pode escalar, que você tem alta eficiência, geração de mais de 90% de metano e uma produção estável. Existem algumas formas aí já consagradas no mercado de obtenção de biometano, por exemplo, aqui a lavagem com água pressurizada, o PSA, a absorção química por amina, separação por membrana, destilação criogênica, né, até mesmo o upgrade biológico, que é a transformação das moléculas. Cada uma dessas tecnologias, lembrando que aqui na Virapuru a gente não transforma a tecnologia em time de futebol, a gente não fica ali, né? Cada tecnologia tem critérios de escolha. Às vezes, pelo volume que precisa processar, é interessante tecnologia A, B ou C. Às vezes, pelo preço, pelo fornecedor, fornecimento nacional, às vezes, pelo tipo de coisa que vai produzir, pelo grau de purificação do biometano, certo? Então, alguns critérios vão influenciar na escolha da tecnologia. E esses critérios são definidos a partir da estruturação do projeto como um todo, que é a nossa especialidade. Entendido isso, então a gente tem um modelo de negócio altamente eficaz, onde a gente produz com o substrato que nós falamos e a gente vai vender a venda do gás aqui do biometano, que é a nossa base sólida, né? O biometano, principal receita, mas também uma outra receita muito grande, os créditos ambientais, CBIOS, outros créditos de energia renovável, outros. Eventualmente, o biofertilizante, a depender do tipo de substrato que está sendo utilizado e a quantidade. E, claro, não pode abrir mão também do CO2 verde, que é aquele produzido a partir de fontes renováveis. Então, essas são as formas que a gente tem de geração de receita em uma planta de usina de biometano. E aqui é preciso falar o seguinte: a usina de biogás tem diversos potenciais. Aqui, nessa apresentação, eu estou falando de uma planta de biometano, certo? Então, dá para fazer isso, aquilo outro, certo? A energia elétrica e tá, pronto. Eu estou falando aqui de uma planta de biometano. Esse é o modelo de negócio. Vamos pegar agora um projeto grande, 300 toneladas por dia de substrato. É um projeto real, projeto da Raizen Gel Biogás, que fez esse investimento, certo? Isso está documentado na internet, que você pode depois pesquisar. Eles fizeram um investimento de 300 milhões de reais, certo? Com receitas que eles calcularam no modelo lá de negócio deles, que podem chegar a 15 milhões por mês. Tem uma TIR de 33 a 35% e um payback entre 4 e 7 anos. Só pode fazer projetos dessa dimensão? Não, esse aqui é um projeto grande, tá? Grande. Você pode fazer, como eu falei no início,
Projetos de biometano, você pode pensar em investimentos a partir de R$ 10 milhões. Menos que isso, eu acho que começa a comprometer a viabilidade econômica. Por quê? Porque ele tem custos específicos, eles têm custos intrínsecos que independente da quantidade de produto comercializável que ele vai produzir, né, você tem custos ali que precisam ser pagos. Então essa usina ela precisa ter um tamanho mínimo, não um tamanho crítico, digamos assim. Só que ninguém quer operar no tamanho crítico só para pagar a conta. Todo mundo que vai investir nisso quer lucrar. Então não faz sentido ser muito pequeno. Eu diria, isso depende muito do mercado local. Eu diria que projetos a partir de R$ 10 milhões. Lógico, se você está em uma região. Isso pensando assim, tipo, o preço de biometano, do metro cúbico do biometano, eh, ali em torno de, digamos, R$ 3. Mas se você estiver numa região que, de repente, a geração de energia elétrica ocorre através de um motor de combustão e está sendo consumido diesel, e o diesel, para chegar lá, não somente o preço do diesel nas bombas, nos centros metropolitanos, mas para chegar lá, chega, sei lá, a um custo de R$ 10 o litro, e lembrando que 1 metro cúbico de metano vai ter, de biometano vai ter mais ou menos o mesmo poder energético que 1 litro de diesel. Então você pensa, bom, se uma usina de biometano vendendo o metano a R$ 3 o metro cúbico, né, entrar em um cenário onde o litro do diesel está sendo vendido a R$ 10, e aí ela tem um payback de 5 anos, então o que, que acontece com essa mesma usina que vender agora o seu biometano a R$ 9, dando desconto ali de 10%, percebe? Tudo isso são influências do cenário. Então, até mesmo a escolha da tecnologia, toda a estruturação do projeto, é uma coisa relativamente complexa. É fácil de compreender, mas tem a sua complexidade na hora da estruturação do projeto em todas as etapas: logística, alimentação da usina de biogás, o processo, a microbiologia da usina de biogás, depois quais as tecnologias serão utilizadas para o ganho do biometano, vamos comercializar, vamos purificar ou não o CO2, enfim, vamos vender biofertilizante, tudo isso vai influenciar no desenho, na estruturação desse projeto. Certo, meus caros? Aqui só a nível de exemplos, né? 300 milhões para um projeto grande, mas a partir de US$ 10 milhões você consegue fazer usinas normalmente consegue fazer usinas lucrativas de biometano em qualquer país do mundo. Lembrando que se você quer fazer um projeto de biometano, de biogás, fique à vontade para entrar em contato com a gente, não importa de que cidade do planeta você esteja falando, né, a tecnologia, a nossa, digamos assim, a nossa base tecnológica, ela vem a partir da Alemanha, certo? A partir da escolha das melhores tecnologias, mas sem desprezar a viabilidade econômica dos projetos. Então a gente faz as devidas adaptações na escolha da tecnologia, mas não na tecnologia em si, tá, gente? A tecnologia foi feita daquela forma, ela trabalha muito bem daquela forma e não deve ser alterada. O que pode se fazer é escolher diferentes tecnologias em função do projeto que a gente está trabalhando. Tá? E aí a gente faz essa estruturação estudando a regulamentação do mercado, onde você está, o dimensionamento. Ah, vamos pegar esse resíduo, vamos complementar com aquela planta energética, vamos fazer um projeto híbrido, dá para fazer, enfim, toda essa estruturação. Diferencial desse tipo de projeto que eu posso dizer para vocês, não tem sazonalidade, sabe? É uma coisa que eu acho bem bacana no setor de biogás e biometano, é que você, uma vez que você pensa em investir nesse projeto, você tem que pensar o seguinte: eu não vou, diferente da produção agrícola, eu não vou, eu tenho safra agora, depois não tenho, por exemplo, o capim-açu é uma plantação perene, né? O capim-elefante é uma produção perene de biomassa. Então, quando tem a geração de resíduo, ela complementa. Então, é um negócio que não tem sazonalidade. Geração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, produção constante de energia, sem sazonalidade. E isso permite que você feche contratos de 15, 20, 30 anos com o seu comprador de energia. E ele vai ficar muito feliz por isso, porque se você fornece durante 30 anos, ele tem agora a segurança que aquela quantidade de energia,
seja na forma de biometano, energia elétrica, ele vai comprar o seu biometano e aí lá tem um motor de geração de energia elétrica, ele mesmo vai gerar lá, então ele tem a certeza que ele vai ter aquele fornecimento, aí ele pode fechar contratos lá na frente. Por isso que ele vai fechar contrato com você para que você não deixe de fornecer, percebe? Então não tem sazonalidade, uma altíssima previsibilidade. Se os contratos você fecha o preço hoje, você regula como é que ele vai ser, atualizado, a precificação, enfim, altíssima previsibilidade, pode verticalizar, pode crescer, pode escalar o tamanho do seu processo e claro, você tem que ter uma eficiência logística, para que o projeto possa funcionar, que também a gente mostra isso como fazer quando a gente faz a estruturação do seu projeto. Ou seja, resumindo aqui, gente, nós temos uma oportunidade para você que quer investir, seja você investidor de fundo de investimento, de banco, que tenha capital que quer investir, ou seja você a própria cervejaria, a própria fábrica de cerâmica, sabe, o cliente que vai ser beneficiado diretamente. Às vezes, gente, esse cliente que tem um benefício direto, ele quer investir, mas às vezes ele não pensa em investir porque ele está concentrado no negócio dele. Então abre-se uma oportunidade aqui para investidores que têm esse acesso a investirem nessas plantas para abastecer com biometano, CO2, esses clientes, certo? Então você tem um ativo que é real, a usina completa, também serve de garantia normalmente nos financiamentos, tá? Com uma receita recorrente por contrato de muitas décadas, não é nem ano. Um ESG fortíssimo, que isso aqui é energia renovável na sua mais, digamos, no seu mais alto grau de pureza e escalável, percebe? É um projeto que é tranquilamente escalável. Se você pensa em um projeto como esse, então esse aqui é o seu projeto. Tem alguma dúvida? Estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. Aproveite. Se você tem alguma dúvida, não entendeu uma parte, aquilo outro, a gente está de olho aí nos comentários. Fique à vontade para colocar aqui nos comentários aqui no YouTube, né? Se você está na nossa página, clica para ir para o YouTube, deixa os comentários embaixo, que aqui fica mais fácil para a gente comentar esse vídeo em questão, tá? Fique à vontade. E se gosta de negócio no setor de resíduos, já se inscreve no nosso canal, dá um like aqui pela apresentação que você viu. Agora, se você quer se você quer um projeto sob medida, se você quer um projeto com estrutura personalizada, até porque projetos como esse não vendem prateleiras de supermercado, são projetos customizados, personalizados. Tá? Se você quer um projeto de integração completa que explore o máximo possível de geração de receita daquele mercado em potencial, seja na diversificação da receita dos produtos, mas também na exploração da parte ali de créditos ambientais, e um projeto que depois vai ficar pronto para investimento, além da estruturação econômica, técnica econômica, a gente também pode fazer a estruturação financeira. Então, meu caro, minha cara, você só pode entrar em contato com a gente aqui da Virapuru para estruturar o seu projeto, que a gente tem inteligência para isso, inteligência de negócio, inteligência de engenharia para fazer isso. Aí você escreve um e-mail para comercial@virapuru.com. A gente vai analisar, estudar, já escreve algumas características do seu projeto, onde você pretende fazer, o que que você está pensando exatamente, o que que te motiva a fazer, né? Escreve, nossa equipe vai analisar e depois, eventualmente, marca aí um meet para conversar um pouco mais com você sobre isso. Não tem custo para esse meet. E depois a gente elabora uma proposta, caso você queira levar à frente a estruturação do projeto, a gente elabora uma proposta e aí é com você. Durante a estruturação, você participa junto com a gente do dimensionamento desse projeto. Você vai estar o tempo todo sendo informado, olha, esse mercado é assim, chegamos a esse dimensionamento, aí você vai poder dizer, eu quero maior, eu quero menor, aí esse tamanho está bom. Aí depois aquilo vai gerar um valor de investimento, você nunca perde o controle sobre o que está sendo feito, mas vai estar sendo feito por mãos confiáveis, né, mãos de engenheiros que têm experiência nesse mercado. Ok, meus caros? Então é isso. Olha, fico feliz de ter apresentado esse projeto para você. Saiba que eu vejo assim um mundo de transformação muito grande e é uma honra poder ajudar essas pessoas que são visionárias e querem investir, não somente investir para ganhar dinheiro, nada contra,
né, mas investir para ganhar dinheiro, transformando o mundo em um local melhor, sabe, e ajudando no desenvolvimento das regiões, enfim, gente, é um potencial muito grande e eu sou extremamente feliz de poder prestar serviços em uma área tão significativa como essa. Então, se você tem interesse em investir, se você é um investidor, entre em contato com a gente para a gente dimensionar isso juntos e você poder então desfrutar do seu projeto, tá bom? É isso então, saudações sustentáveis e até a próxima oportunidade no setor de resíduos sólidos. Até lá.